Vamos então fazer a ficha de trabalho número 2, que está na plataforma do Classroom. Portanto, vamos começar, a parte prática da ficha. Vamos considerar que pretendemos criar uma base de dados para a gestão de uma coleção de música, DVDs, CDs, cassetes, vídeos, etc. Esta base de dados vai armazenar os elementos de cada um dos dispositivos, dos CDs, DVDs, incluindo o nome das bandas, o nome dos álbuns e as suas faixas, ok? Portanto, vamos então no Access, abrir o Access. Vocês já sabem que para abrir o Access basta vir aqui à barra de procura e escrever Access e fazer 2 cliques para abrir, ok? Portanto, no caso 2010. E vamos escolher uma opção em branco, a base de dados em branco. Aqui no nome do ficheiro vamos dar-lhe o nome M4, M maiúsculo, módulo 4, M4, underscore, ficha de trabalho 2, underscore, música. Este vai ser o nome do ficheiro. Não se esqueçam de escolher a localização do ficheiro, o ambiente de trabalho, para depois ser mais fácil vocês acederem para submeterem à plataforma Classroom o trabalho criado, ok? E a seguir vamos fazer então criar. Antes, ele abriu então a primeira tabela da base de dados, como já vimos anteriormente, abriu aqui na vista de folha de dados, ok? Portanto, nós temos de criar então a primeira tabela na vista de estrutura, ok? Portanto, vocês podem fazer o acompanhamento pela ficha de trabalho número 2. Vamos criar a primeira base de dados com os seguintes campos. Então, portanto, vou trocar aqui para a vista de estrutura, vou deixar aqui, ele pede-me para guardar já a tabela. Eu até vou fazer o contrário, vou fechar, não vou querer guardar. Vou fazer criar estrutura da tabela, vou começar desta forma, criar estrutura da tabela e vou-lhe então dar o nome dos campos. Deixa-me só ver aqui. O nome do campo, o código do formato e o nome do campo de descrição. Pronto, eu não falei no último vídeo, mas vou falar agora. Vocês não devem colocar acentos nem cedilhas no nome dos campos, ok? Portanto, o campo deve sempre representar a informação que vai conter, portanto, e deve estar sempre de acordo com a informação que vai conter e devem colocar ou só maiúsculos ou só minúsculos, ok? Portanto, e sempre que possível abreviar, que foi o que acabámos de fazer aqui no código do formato, ok? Quando vocês carregam no nome do campo, portanto, quando vocês carregam no nome do campo e escrevem o nome do campo, por defeito ele escolhe o tipo de dados texto, ok? Portanto, por defeito surge logo o tipo de dados texto. Nós depois temos de selecionar o tipo de dados de acordo com o que o campo vai receber, okay? De acordo com os registros que nós vamos introduzir nos campos. Temos de alterar os tipos de dados, ok? Como já vimos na última aula, os diferentes tipos de dados que existem, ok? Portanto, vamos sempre adaptando. Depois temos aqui uma área de descrição, que eu não falei na última aula, mas a descrição corresponde à descrição do campo, ou seja, pode ser útil se a base de dados está a ser usada por vários elementos, digitar ou deixar aqui algumas notas do que é sugerido introduzir, o tipo de registros que serão introduzidos nestes campos, ok? Portanto, isto torna-se mais útil para nós não nos esquecermos, se estamos algum tempo sem usar a base de dados e depois quando abrimos recordarmos exatamente para que é que servem estes campos, ou então quando temos vários elementos a trabalhar na mesma base de dados, pode ser útil para que exista facilidade na leitura das tabelas criadas, ok? Portanto, nós aqui podemos colocar, neste caso até vamos colocar, e aqui na descrição vocês já podem usar minúsculas, maiúsculas, acentuação, pontuação, etc, está bem? Portanto, aqui é texto corrido, não há problema algum relacionado com a acentuação. Bem? Portanto, aqui identificação do formato do álbum, aqui vou colocar descrição do formato e depois
Entretanto, aqui nas propriedades dos campos, nós nas propriedades dos campos vamos ver então isto mais à frente, como já vos tinha dito, está bem? Portanto, agora neste momento, o que é que eu vou fazer? Eu não posso esquecer de definir a chave primária, portanto, o código do formato, vamos escolher aqui numeração automática, okay? Será um código, vamos deixar que seja o programa a fazer essa numeração, okay? Vamos definir aqui como chave primária, vou selecionar, com o botão direito do rato posso definir a chave primária, ou então carregando na estrutura chave primária, ok? Pronto, e depois a seguir vou gravar esta tabela com o nome formatos, e ok, ele já aparece ali. Vou criar uma nova tabela, criar estrutura da tabela, e vou criar a nova tabela colocando o código do grupo, o nome, observações, e vou mudar de acordo com o que lá menciona, numeração automática, texto, e aqui temos o menu. O menu armazena caracteres alfanuméricos e normalmente é utilizado para comentários, observações ou explicações detalhadas, ou seja, ele armazena mais caracteres que o texto armazena 255 caracteres e o menu armazena 65.535 mais ou menos, e serve para nós fazermos descrições mais detalhadas. Portanto, aqui já será um texto onde diz observações. Reparem que o próprio nome do campo já sugere que seja um texto mais complexo, ok? Eu vou colocar aqui observações, uma vez que tenho ali abreviado, e se alguém abrir a minha base de dados pode não conseguir identificar corretamente o que é o OBS, está bem? E aqui, identificação, vou colocar aqui também na descrição a identificação do intérprete, do grupo musical. Ok. Eu vou agora criar aqui a minha chave primária. Criar a chave primária. E vou guardar. Ok? Vou guardar com o nome de grupos. Vamos fazer aqui guardar. Grupos. Então, já tenho aqui duas tabelas, formatos e grupos. E vamos ver o que vem a seguir então. Ok? Portanto, agora estamos na questão 4 da ficha de trabalho número 2 e a questão 4 diz: cria as restantes tabelas representadas na figura 3, escolha os tipos de dados mais adequados com base nos registros inseridos na figura 4 e se achar conveniente coloque na descrição do campo, defina as chaves primárias correspondentes aos campos a negrito, ok? Portanto, o que está na ficha de trabalho, os campos a negrito são então as chaves primárias, ok? Então vamos lá inserir mais 3 tabelas, a tabela tipos, a tabela álbuns e a tabela faixas, ok? Portanto vou fazer criar estrutura da tabela e vou começar pela tipos, código, tipo e descrição, ok? Portanto na descrição eu vou apenas mencionar código tipo como sendo numeração automática, vou colocá-la como chave primária e não vou colocar aqui nenhuma descrição. Portanto, vou gravar e vou guardar com tipos. E ok. Então, vou criar mais uma tabela, criar estrutura da tabela e vou criar a tabela álbuns. Tabela álbuns, código do álbum, título, código do grupo, código do tipo, código do formato, a editora, o ano e uma imagem, ok? Portanto, e agora, de acordo com aquilo que eu tenho aqui, vamos lá pensar. No código do álbum vai ser a nossa chave primária, então será a numeração automática,
ok? Portanto, o título será o título do álbum, então vai ficar texto. O código do grupo é chave primária noutra tabela, na tabela grupos, que já nós criamos, ok? Portanto, se eu for aqui à tabela grupos, está aqui o código do grupo e ela é chave primária noutra tabela. Então, ela na outra tabela, nós temos de ter muita atenção a isto. Na outra tabela, ela está como numeração automática, ok? Se ela aqui está como numeração automática, eu na tabela para onde ela migrou, ela não pode ser numeração automática, ela vai ter de ser número, ok? Porque aqui o número não vai ser sequencial, o número vai ser de acordo com as nossas necessidades, está bem? O código do tipo acontece exatamente a mesma coisa, portanto, o código do tipo é chave primária na tabela tipos, ok? Portanto, na tabela tipos, então, nesta tabela, na tabela álbuns, vamos ter de colocá-la como número, ok? E o código do formato, a mesma coisa, ela é chave primária na tabela formatos, ok? Portanto, e nós aqui temos de a colocar então como número, ok? Prontos. E depois temos a editora. A editora será texto, o ano pode ser também número, podemos colocar aqui como número, e a imagem será o objeto olé, ok? O objeto olé armazena os objetos criados por programas que não são o Access e ligados ou incorporados numa tabela do Access. Normalmente são utilizados para imagens e para gráficos, ok? Portanto, ele vai incorporar objetos e normalmente imagens ou gráficos, então. Eu vou definir aqui como chave primária o código do álbum, chave primária, e vou guardar com o nome álbuns. Se vou fazer OK. Eu neste momento estou a deixar as minhas tabelas todas abertas, em vista de estrutura, ok? Portanto, todas elas estão abertas em vista de estrutura. Eu podia ter fechado, deixei aberto, para vos explicar então de onde é que vêm estes campos que já foram criados anteriormente noutras tabelas, ok? Falta-nos criar aqui mais uma tabela, criar a estrutura da tabela, e vamos criar então aqui as faixas. Código do álbum, código da faixa e título e duração, ok? Portanto, aqui no código do álbum esta tabela vai se chamar faixas, ok? Portanto, nesta tabela eu vou já guardá-la aqui, ela vai-me pedir, se eu pedir para guardar, eu vou-lhe pedir aqui para guardar com o nome faixas. Vocês vão reparar aqui uma coisa que vai acontecer, faixas, ok? Pronto, ele diz-me, quando eu gravo, sem ter definido a chave primária, ele diz-me que nenhuma chave primária foi definida. Embora uma chave primária seja obrigatória, embora a chave primária não seja obrigatória, convém criar uma. Portanto, ele pergunta-nos se quer que crie a chave primária, ele por defeito vai atribuir a chave primária ao primeiro campo da nossa tabela, ok? Portanto, ele vai criar um novo campo e atribui essa chave primária. Reparem no que ele fez, estão a ver? Portanto, ele atribui uma chave primária a um novo campo. Como não me interessa que ele faça isto, eu vou eliminar a linha, vou dizer que sim, e vou definir eu a chave primária aqui, ok? Portanto, o código álbum é chave primária, ou não será. Ora, vamos lá ver, o código álbum veio da tabela código álbum, okay? É uma chave primária e é também uma chave estrangeira, mas será que o texto que eu tenho aqui, o código faixa, também não será a chave primária? Ora, vamos lá ver. Talvez seja, porque a tabela que eu estou a criar chama-se faixas, ok? Portanto, primeiro vamos então pensar se isto poderá ser chave primária também. Será chave primária? Então eu troco para chave primária, mas reparem, sempre que eu carrego para definir as duas, ele vai trocando. O que é que eu tenho de fazer se eu quero definir duas chaves primárias? É selecionar as duas e definir a chave primária, ok? Pronto, mas antes de definir a chave primária, eu esqueci-me só aqui de mudar os tipos de dados, está bem? Que convém. O código do álbum, como vem da tabela álbuns e é numeração automática, aqui vai ser número. A mesma lógica de há pouco. O código faixa é o código que representa a faixa desta tabela, portanto está relacionado com esta tabela, vai ser numeração automática, porque nenhuma outra tabela tem o código faixa, então vamos colocá-la como numeração automática, ok? E então estes dois campos vão ser chaves primárias, ok? O código álbum é chave estrangeira e o código faixa é chave primária. Portanto,
Eu vou definir as duas como as chaves primárias. Para isso tenho de fazer a seleção das duas linhas, ok? Com este cursor, estão a ver? Quando eu carrego aqui neste local e arrasto para baixo, e depois posso definir com o botão direito do rato, desde que carregue no controle, senão ele não me faz a seleção correta, desde que carregue no controle com o botão direito do rato, chave primária, ou então defino ali onde diz chave primária, ok? E ficam as duas. E neste momento eu tenho de gravar estas alterações, está bem? Antes disso, temos o título, está correto, é texto, e temos a duração vamos colocar data, hora, está bem? A duração da faixa é tempo. Portanto, vamos escolher a opção data-hora, que armazena uma data e uma hora. No caso, nós vamos querer só uma hora, mas para já vamos deixar aqui como data-hora, ok? Portanto, vamos então fazer aqui guardar. Ok, vamos ver o que é que vem a seguir então. Temos mais duas tabelas. Temos duas tabelas que estão na ficha de trabalho que mostram através da vista de dados. Nós temos de as criar, ok? Portanto, vamos criar essas duas tabelas novamente. Criar, estrutura da tabela e é a tabela tipos. Ai não, já está inserida a tabela tipos, peço desculpa. A tabela tipos temos de inserir os registros. Vou fechar esta, ok. Agora vamos aqui à tabela tipos então, inserir os registros, ok? Portanto, 2 cliques na tabela tipos e ela continua aqui, mas muda para a vista de inserção de dados, ok? Portanto, se vocês carregarem aqui, conseguem ver que ela muda para a vista de folha de dados. Basta carregar 2 vezes aqui ou vir à vista, fazer essa alteração. Então, nos tipos, eu vou colocar o código, não vou colocar nada, porque o código é ele que insere o programa. O primeiro tipo vai ser rock, o segundo tipo techno, o terceiro tipo jazz, o quarto pop. Vocês isto podem seguir pela ficha, que a ficha tem as tabelas, blues, Beatles, depois heavy metal, depois house e a seguida techno. Ok, pronto, neste momento está inserido, vou gravar e vou fechar. Okay? Vou fechar esta tabela. Ok? E a seguir vou inserir então nas faixas, a tabela faixas. Venho aqui às faixas e vou fazer 2 cliques para ele me trocar para a inserção de dados, ok? Nas faixas, reparem que o código do álbum é o que está disponível neste momento, só tenho o código do álbum disponível. Nós há pouco ainda não metemos álbuns aqui, está bem? Portanto, nós ainda não inserimos os álbuns que estão em baixo, ok? Portanto, eu até vou começar por inserir os álbuns. Vou fazer 2 cliques nos álbuns, exatamente, e vou inserir os álbuns primeiro, está bem? Portanto, uma vez que os códigos do álbum vão ser usados nas tabelas faixa, vamos inserir os álbuns primeiro, ok? Portanto, reticências, porque este título devia ser grande. Acho que nem se lê todo. Vamos fazer aqui 2 cliques para aumentar. O código do grupo. Atenção ao código do grupo. Nós temos de inserir também em função daquilo que já esteja criado. Neste caso também ainda não foi inserido. Ainda não inserimos nada nos códigos do grupo. Ainda vamos inserir mais à frente. 4, 3, 1, 2, 0. 0 nada, que este aqui não tem. Código do tipo 444, 1. O código do formato 21441 e agora a editora Sony Music, depois Music e
o ano 2008, 2006, 2008, 2007. A imagem para já não vamos colocar nada, vamos deixar assim, ok? Vamos gravar e fechar, gravar e fechar, ok? Portanto, e agora vou inserir nas faixas, tenho aqui já as faixas abertas, ok? O código do álbum 1, vamos ver se ele me deixa inserir, vai-me deixar, 3, 3, 3, 4, o título, os títulos são grandes, então vamos ter necessidade de depois aumentar aqui um bocadinho. Ok. Prontos. Filetes de ternura. Vou aumentar, ok. Ok, duração da faixa. Vamos lá ver se conseguimos, se 0,5, ok, 0,4, 40, 0,5, 00, 0,04, 00, 0, 0,3, 00, ok. Pronto, falta-nos o último. Eu acho que comi 5, 4, é igual. Este é 3,50, este é 3,50, este é 00, 03, 00. Ok, gravar também e fechar. Ok, pronto, e agora o que é que nos falta? Falta-nos a pergunta 5, que diz: insira os seguintes registros nas tabelas indicadas. Ok, vamos inserir o que nos falta. Portanto, a tabela grupos. A tabela grupos. O grupo, ele vai inserir a numeração automática sozinho. Ok. Ok, vamos ter que fechar. E depois temos a tabela de formatos, 2 cliques, e então na tabela formatos temos, qual é o formato? CD, DVD, ok, cassete e disco. Ok, e fechamos. Vamos reparem que eu não fui gravar, mas ele está a fazer a atualização, ele grava, está bem? Portanto, eu não fui lá em cima gravar, mas ele grava automaticamente. E depois faltam apenas aqui os tipos, já está tudo. Vamos verificar se estão todos só. Os álbuns estão inseridos, as faixas estão inseridas, os formatos estão inseridos, os grupos também. Nas observações nos grupos não colocamos nada. Deixa-me só verificar. Nos grupos não colocamos nada nas observações e os tipos também estão inseridos, ok? Portanto, depois basta fechar aqui e as tabelas, neste momento temos estas tabelas construídas. Esta ficha vai continuar nas próximas aulas, ok? Portanto, é importante que vocês submetam ao Classroom, porque nas próximas aulas nós vamos alterar o nome da base de dados, portanto ela vai se chamar M4, ficha de trabalho 3, música, para continuarmos as tarefas relacionadas com as propriedades dos campos, que é o que nós vamos alterar nas próximas aulas nesta ficha, está bem? Submetam ao Classroom.